Olá! A luta contra o regime militar e a atuação em movimento estudantil foram marcantes na vida de muitos parlamentares paulistas. No Frente Verso de hoje, você vai conhecer um engenheiro que começou a fazer política como dirigente da União Nacional dos Estudantes. Fez parte do primeiro governo paulista eleito pelo voto popular pós-ditadura militar e chegou à Assembleia Legislativa pela primeira vez em 1986. Olha, foi fascinante chegar na Assembleia, conviver com um mundo em que a diversidade é uma marca muito acentuada. São parlamentares que nenhum deles chegou aqui por acaso, todos têm uma história, têm vínculos sociais e foi muito interessante. Eu acho que logo no começo eu me entusiasmei muito com essa questão da atividade legislativa, por um lado, e por outro lado com a construção de consenso. Como é que você, nessas diferenças, você encontra pontos comuns? E me surpreendi agradavelmente quando percebi que você entrando na discussão mesmo, concreta, efetiva, você consegue estabelecer estes pontos de convergência. Estou no meu quarto mandato de deputado estadual. No caso, há 3 frentes às quais eu me dedico aqui, e nelas tenho a função de coordená-las. Primeiro, a frente pela energia limpa e renovável. Isso surge no momento em que o mundo todo quer discutir a questão ambiental, no momento que há uma mobilização internacional, está traduzido no protocolo de Kyoto, para você fazer uma campanha para diminuir a emissão de gases poluentes e garantir um maior controle da população sobre esse risco iminente da mudança climática. Outra frente que tem merecido aí a nossa atenção é a frente de apoio ao cooperativismo. Ela concentrou-se muito no projeto, que agora se transforma em lei de apoio ao cooperativismo, um resultado concreto das suas intervenções, e ela realizou um sem número de atividades. Em cada um dos ramos do cooperativismo, vou mencionar algum. Por exemplo, o cooperativismo na área médica, muito traduzido pelas cooperativas de saúde, particularmente pelas Unimedes. Uma série de atividades desenvolvemos em conjunto. Várias vezes recebemos aqui secretário da Habitação, acompanhamos a discussão sobre o ICMS da habitação. Temos agora outros projetos que incidem na questão da habitação, que a frente também acompanha e discute. Então, a frente parlamentar pela habitação também tem tido uma série de atividades e eu me orgulho muito de ter coordenado essa sua programação. O instrumento da imunidade parlamentar, é muito importante que todos saibam disso, é um instrumento importante de preservação do deputado, que muitas vezes tem que afrontar o poder econômico, enfrentar o poder político, tem que fazer uma denúncia que todo mundo já sabe, mas que não tem ainda fundamento. Então o papel do parlamento é um papel de inquiridor, de fazer a contestação muitas vezes. A prática anterior acabou levando a que a imunidade se transformasse numa verdadeira impunidade. E nós chegamos a um ponto em que algumas pessoas se candidatavam para ter um mandato, para poder muitas vezes se livrar de crimes. Na Comissão de Transportes eu estou há um certo tempo discutindo tanto as questões de transporte estruturais, que é toda a logística fundamental de apoio ao processo produtivo, nesse instante, muito voltada a uma logística para garantir o esforço exportador, que tem sido uma das garantias para manter minimamente o nosso desenvolvimento. Tem sido sofrível o nosso desenvolvimento nacional, nos últimos 20 anos, taxas muito reduzidas, mas isso só acontece até pela questão da exportação, né? Então, esta logística tem que estar muito afinada. Isso significa discutir a estrutura rodoviária, a estrutura ferroviária e a estrutura portuária marítima e portuária também até aeronáutica, né? Então, ter essa visão integrada da questão de transportes. Além disso, o transporte de pessoas. O lixo é um grande problema e pode ser uma grande solução. Convencidos disso,
buscando diminuir o impacto ambiental, que é a persistência ainda de lixões no nosso estado de São Paulo, contaminantes da atmosfera, contaminantes das pessoas que trabalham lá. Ao final, por consenso, aprovamos uma proposta de, chama-se assim, Política Estadual de Destinação dos Resíduos Sólidos. E nós estamos trabalhando para que isso rapidamente possa se transformar numa lei e dar toda uma disciplina para esse setor e podendo gerar recursos, renda a partir do lixo. O parlamento, por excelência, tem que ser um local de reflexão, de pensar o futuro, né? De pensar estrategicamente, antecipando tendências, apontando rumos. E São Paulo fez isso no Fórum São Paulo Século XXI. Foi exatamente na virada do século, do milênio, em que, atendendo a este apelo da Assembleia Legislativa de São Paulo, nós pensamos estrategicamente o desenvolvimento de São Paulo, do Estado de São Paulo, Estado vanguardeiro. Todo mundo diz que o Brasil foi descoberto quando Cabral aportou lá na costa da Bahia, né? Mas nós não esquecemos de lembrar que o início de um processo realmente de presença se deu a partir do nosso litoral, em São Vicente, né? Depois vindo até São Paulo de Piratininga, a nossa hoje cidade de São Paulo. Daqui da cidade de São Paulo partiram as bandeiras que deram conformação ao nosso território atual. Mas São Paulo teve um papel de locomotiva mesmo do país, né? Hoje é um outro momento. São Paulo precisa ter uma outra participação relativa, ela tem que ser equilibrada. E como São Paulo cumpre esse papel? Qual será a dinâmica de São Paulo? Do ponto de vista dos setores da economia, a indústria tem que ser outra, uma indústria especializada, não poluente. Não dá para pensar em manter as grandes estruturas industriais na região metropolitana de São Paulo. Então, nós pensamos tudo integrado. Não há dúvida que nesse milênio do conhecimento, o papel relativo de São Paulo é um papel de ter muito destaque na questão de formação de recursos humanos, de qualidade de vida e na formação do conhecimento. O que é o legislativo? Fiscalizar, cada um dos parlamentares ter compromisso com suas bases, seus segmentos, lutar por melhorias, ou daqueles que representa, ou do município no qual tem um compromisso, tudo mais e tal. Ter atividade legislativa também, apresentar projetos de lei, como estou apresentando alguns que me orgulhei deles poder participar e transformá-los em lei, mas tem também esse aspecto. O parlamento, por excelência, tem que ser um local de reflexão, de pensar o futuro, né? De pensar estrategicamente, antecipando tendências, apontando rumos. E São Paulo fez isso no Fórum São Paulo Século XXI. Eu tenho liberdade de poder dizer o que penso e fazer exatamente aquilo em que acredito. Então, isso é uma coisa muito importante, muito valiosa para mim. Nesse instante, o meu próximo passo, a minha intenção é ser candidato a deputado federal. Eu vou me apresentar ao PPS e pleitear esta legenda. Pretendo ser candidato a deputado federal. Acho que São Paulo poderia ter representantes mais vigorosos no sentido de defender São Paulo. Sinto São Paulo ausente da discussão dos grandes temas nacionais. Nós temos personalidades importantes aí no Parlamento Federal, acho que vale, mas muitas vezes eles aparecem mais como representante de um partido, tá certo? Discutindo mais uma circunstância de disputa política e poucas vezes ouço alguém falando por São Paulo, tá certo? E discutindo como São Paulo merece ser respeitado no país e como o país merece também ter essa parceria com São Paulo. Essa discussão é pouco presente e eu vou tentar contribuir para que ela ocorra. Antes de vir estudar engenharia em São Paulo, Arnaldo Jardim trabalhou na mercearia do pai, em Ribeirão Preto. Ele tem 3 filhos, 2 enteados e adora acompanhar os jogos do Campeonato Americano de Basquete e do Santos Futebol Clube. A vida em família e a infância do deputado no próximo bloco.